Oi, gente, tudo bem? Eu sou Graciane Zicato, eu sou sexóloga e hoje eu quero falar com vocês a respeito de crianças. Como tratar de sexualidade com as crianças. Vamos lá? Primeira dica primordial, primeira coisa que eu acho essencial para qualquer pai e mãe: resolver a sua sexualidade. Como que você se enxerga, como que você entende sexualidade, como que você administra a sua vida sexual. Como que é isso para você? Cheia de tabus, cheia de preconceitos, cheia de noias que foram colocadas aí ao longo dos anos? Ou você é uma pessoa bem resolvida, que entende que sexualidade faz parte da vida humana, faz parte dos seres humanos e que sim, em algum momento seu filho vai descobrir isso? Como que você lida com isso? Esse é o primeiro ponto e para mim é assim, questão sine qua non. Sem você estar bem resolvido com a sua sexualidade, sem você ter conhecimento do que é sexualidade e de que isso faz parte da vida, não dá para você lidar com isso naturalmente e de uma forma saudável com seus filhos, tá? Então, busque conhecimento, leia sobre o assunto, entenda sobre o assunto, aceite que isso faz parte da vida, aceite que seu filho, assim como ele vai para a escola e vai evoluir ano a ano, que ele também vai evoluir na sexualidade, que ele também vai evoluir na vida sexual, tá? Claro que cada coisa ao seu tempo, claro que cada momento vai ser uma descoberta, mas sim, ele vai evoluir da mesma forma que ele for evoluir em todas as outras áreas da vida. Tá joia? Então, estando com isso bem resolvido, estando isso bem esclarecido, você vai conseguir trabalhar melhor com seus filhos. Segunda coisa, meu filho de 3 anos, tão pequenininho, peguei ele com a mãozinha lá no pênisinho dele, brincando e achando uma delicinha. Calma, calma, tem mãe que chega para mim desesperada. Meu filho, será que alguém ensinou isso para ele? Será que alguém tá abusando do meu filho porque eu peguei ele lá com a mãozinha no piu-piu e ele tava achando uma delícia? Não, gente, calma. Nem tudo significa que a criança foi abusada, tá? Então, assim, abuso é outra coisa, é um assunto para outro vídeo, a gente pode falar sobre isso em outra ocasião, mas os sinais são diferentes. O fato do seu filho estar ali tocando o pênis, da sua filha estar tocando a vulva e curtindo e achando gostosinho não significa nada, só significa que ela está conhecendo o corpo dela, ou que ele está conhecendo o corpo dele, tá? Então, relaxa, calma. Em primeiro lugar, não reaja a isso. Não se espante, não vá lá dar um tapa, como faziam antigamente, dava um tapa na mão da gente. Para com isso, tira a mão daí, você está fazendo passar vergonha, pelo amor de Deus, faz aquele escândalo, né? A criança fica assim, o que eu fiz? Nossa, meu Deus do céu, não pode tocar ali. Então é um território que não pode tocar. Se eu tocar, meu Deus do céu. Essa é a mensagem que você passa para os seus filhos quando você toma essa atitude. Então calma, respira, relaxa. Chama a criança, converse. Nesse primeiro momento, a única coisa que eles estão fazendo é se descobrir, é entender que o corpo dele tem que se tocar ali é gostosinho, dá uma sensação boa e acabou. Então, pergunte, converse com a criança, tá? E explique para eles que tem lugar e hora para tudo. Assim como você vai no banheiro para fazer cocô, como você vai para o banheiro para fazer xixi, como você almoça na cozinha, dorme no quarto, trabalha na sua empresa, tem lugar e hora para tudo, né? Então, explique isso para a criança. Também tem lugar e hora para ele fazer isso, para ela se tocar, para ele se tocar. Então, que é na intimidade do quarto, sozinho, sem ninguém estar junto, e que principalmente já aproveita esse momento, principalmente que ninguém mais além dela mesma pode tocar no piu-piu, ou na vagina, na vulva, tá? Na pepeca, na vulva, seja, dê o nome que você quiser dar. O ideal é que você use os nomes corretos, pênis e vulva. Mas se você quiser usar eufemismos nesse primeiro momento, não tem problema. Mas o ideal seria que você desse nome às partes, né? É cabeça,
É mão, é braço, é perna, é peito, é bunda, é pênis e é vulva. Mas se você não se sentir confortável e preferir usar eufemismos, tá tudo certo. O importante é você explicar para a criança que tem hora e tem lugar para tudo, que não tem problema, que tá tudo bem, mas que só ela pode tocar ali, que ninguém mais pode tocar. Que as outras pessoas podem tocar na mão, podem tocar na cabeça, mas não pode tocar no peito, não pode tocar na vulva, não pode tocar na bunda. Entende? Já vai aproveitando aí para explicar isso para a criança, ok? Outra coisa, se a criança vier te perguntar alguma coisa que seja de cunho sexual, o que eu faço? Como que eu explico isso? Calma. Primeiro pergunte realmente para a criança o que ela de verdade quer saber. Porque muitas vezes a pergunta é uma coisa que ela ouviu alguém falando e nem tem uma conotação sexual, na cabeça dela nem é relacionada à sexualidade. E aí você vai dar uma aula de sexo para a criança e a criança vai ficar assim, nossa, o que ela está falando? Então calma, entenda o que realmente essa criança está te perguntando, se realmente é sobre sexo que ela quer saber, e aí você explica com calma. E explique só o que ela quer saber. Não abra o leque. Não dê uma aula sobre como os filhos são feitos, de onde vem o óvulo que se encontra com o espermatozoide e que vem da penetração e que os casais têm relações sexuais. Calma. Responde só o que a criança estiver te perguntando. Conforme ela for evoluindo, conforme ela for ficando mais velha e tiver um entendimento melhor sobre esse assunto, você vai abrindo as informações e passando para ela com naturalidade, com calma, colocando a criança dentro do quadradinho que ela realmente ainda está vivendo, evoluindo, né? Outra coisa que é bem importante é não colocar filho para dormir com vocês. Filho tem que ter o cantinho deles. Por quê? Você vai falar para ele, olha, tem hora e tem lugar para você fazer tudo. É no seu quarto quando você estiver na sua intimidade no seu quarto. Mas aí essa criança não tem a intimidade dela, não tem o quarto dela. Ela vai dormir com o pai e com a mãe, no meio do pai e da mãe. Ela vai fazer isso no meio de vocês dois. Entende? Então, lugar de criança é no quarto dela. Criança tem que ter o próprio quarto, tem que ter um espaço onde ela possa exercer a sua individualidade, tá? Fora que isso é péssimo para o casal, né? Mas isso é assunto para outro vídeo, né? O importante é você dar espaço para seus filhos terem a sua individualidade. O filho tem que saber que tem hierarquia, que o quarto do papai e da mamãe é do papai e da mamãe e o quarto deles é deles. Que aí ali é onde ele vai poder exercer a sua intimidade, a sua sexualidade dentro de cada fase da vida deles, tá? E agir com naturalidade, gente, porque sexo é natural, faz parte da vida, em cada fase vai aprender um pouquinho mais, vai evoluir, mas como eu falei no início, se você estiver bem resolvida com isso, se você estiver bem trabalhado com isso, você e seu marido, entendendo que cada momento tem um aprendizado aí diferente, você vai conseguir trabalhar isso com naturalidade, sem traumatizar seus filhos, sem pânico, sem medo, entendendo que é uma evolução e que ele está crescendo nisso também, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado das informações. Se ainda ficou dúvida, manda aí para mim, que eu vou respondendo ao longo da semana, tá joia? Beijos!